Bom, então vamos dar início. Uma boa noite a todos os presentes, né? É com um prazer imenso que estamos aqui novamente, né? Eu sou Letícia Halpe, eu estou como presidente da nossa quase centenária FARGS. Esse ano ela completa 97 anos, em agosto. E a FARGS, então, ela está promovendo, né, este evento tão relevante para a nossa profissão e para a saúde de todos, junto com o nosso departamento de farmácia comunitária, que foi o idealizador deste projeto e deste evento. Então, eu agradeço já aos nossos palestrantes, ao Luciano e à Cris, a oportunidade de estar, né, hoje reunindo profissionais e estudantes para que a gente possa discutir um tema tão atual e tão essencial, que é a suplementação na prática farmacêutica e a importância da atuação do farmacêutico na saúde integrativa. A gente sabe que nos dias de hoje o farmacêutico ele desempenha um papel fundamental em diversas áreas da saúde. E a integração de terapias, como a suplementação, dentro da prática clínica, ela está cada vez mais presente, inclusive com a prescrição farmacêutica. E a saúde, a gente sabe que ela vai muito além, né, da abordagem convencional, trabalhando a união de diversas terapias e estratégias também, respeitando sempre e considerando o paciente como um todo, o seu físico, o seu mental e o seu emocional. Então, como farmacêuticos, a gente tem a responsabilidade de ser o guardião da saúde, de garantir a segurança dos nossos pacientes, orientando sempre no uso adequado dos suplementos, dos medicamentos, e assegurando que eles se integrem de uma maneira eficaz ao tratamento farmacológico, e também através do acompanhamento de exames laboratoriais. Então, a nossa expertise na farmacologia, ela traz, né, nas interações medicamentosas e nos cuidados personalizados, a otimizar a saúde do paciente. Então, durante essa palestra, nós vamos estar aí explorando aí a suplementação com a base científica. Para quem entrou antes, o Luciano já falou que está disponível ali, fixado no chat, as informações, mas ele vai trazer mais detalhes para vocês depois. Discutir os tipos de suplementos mais utilizados, as indicações, e, mais importante, a forma de como a gente pode, como farmacêutico, atuar na prescrição e no cuidado, na prevenção e no acompanhamento desses tratamentos, né? Afinal, o nosso conhecimento, ele pode ser um diferencial para a promoção da saúde da população, proporcionando, né, aquele bem-estar, aquela qualidade de vida a todos os nossos pacientes. Então, a gente espera que todos aproveitem o conteúdo de hoje, tragam suas dúvidas, compartilhem suas experiências, pois esse é o momento da gente enriquecer o nosso conhecimento coletivo. Vamos juntos, então, fortalecer sempre essa nossa prática farmacêutica. Eu aproveito, então, também e deixo um convite especial, né, a todos os colegas que ainda não são sócios da FARGS, para que se associem através do nosso site e que sigam aí as nossas redes sociais para informações, né, e novos eventos. Eu vou passar a palavra, então, para a querida amiga, colega, né, a Cristiane, que é uma pessoa que eu admiro muito pelo serviço que ela presta, né, na sua farmácia comunitária, assim, é um exemplo de profissional, com sala de vacinas, mas aí a Cris mesmo vai se apresentar, e o meu querido colega também, Luciano Siqueira, né, que vai hoje estar aí junto com a gente, debatendo esse tema tão importante. Eu passo a palavra para ti, Cris, então, como mediadora, para conduzir o nosso evento. Muito obrigada pela presença de vocês e por terem aceito o nosso convite. Obrigada, eu acho que nós temos muito a agradecer pela oportunidade de trazer um assunto que é tão atual e, por vezes,
muito questionável por outras áreas, e eu acho que a gente está aqui para esclarecer muitos paradigmas, né? Então, eu sou Cristiane Centenário Kogler, eu resido em Frederico Westphalen, estou atualmente como diretora do Departamento de Farmácia Comunitária na Fargs, já fui conselheira no nosso CRF também. Hoje, sou proprietária da Vida Mais Farmácia, que é uma farmácia clínica, como a Letícia disse, focada em serviços farmacêuticos, desde exames laboratoriais remotos. As vacinas, hoje, a gente já tem uma sociedade com uma prima minha, que é enfermeira, e já temos uma clínica de vacinação referência na cidade também. Buscamos otimizar esse espaço diferenciado também no setor farmacêutico como uma vacina em clínica privada, e eu tenho também uma clínica farmacêutica, que é a primeira na região, focada em suplementação nutricional e serviços de estética e auriculoterapia. Eu tenho 11 especializações, então por isso que eu consegui agregar vários serviços farmacêuticos, porque desde que me formei nunca parei de estudar, então sempre fui levando concomitante o estudo e a atividade profissional. Então fica a dica para quem está se formando ou quem já se formou. Sempre é tempo de começar e nunca há tempo de parar. A gente precisa estar sempre evoluindo. Eu acho que hoje o assunto vai ser muito interessante e eu fico muito, mas muito sim, feliz de dividir esse espaço com o Luciano, porque eu tenho certeza que eu vou aprender demais hoje de noite. Lu, passo para ti a fala. Bem, gente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É tão bom poder dividir um espaço com colegas e amigos, principalmente promovido por uma entidade tão historicamente relevante para a profissão farmacêutica, que é a Fargs, e poder dividir esse espaço com colegas, né, que dividiram também o espaço comigo já em outros momentos do Conselho Regional, que também atuam promovendo a profissão farmacêutica, né? Então, me sinto honrado com a oportunidade de estar aqui. Então, meu nome é Luciano Siqueira, eu sou professor da Universidade de Passo Fundo, já tive, historicamente, né, lecionando na Universidade de Santa Maria, na Unicruz de Cruz Alta e na Universidade do Alto Uruguai e Missões, que é a URI de Erechim. Então, historicamente, eu já lecionei nessas 4 universidades, né? Mas há 25 anos, então, eu sou professor na Universidade de Passo Fundo. Eu tenho especialização em análises clínicas e toxicológicas, eu sou farmacêutico formado na UFSM, fiz minha especialização na UFSM também, onde eu também fiz o meu mestrado em bioquímica. O meu doutorado eu fiz em bioquímica na URGS, onde no meu mestrado eu tive a oportunidade de desenvolver estudos relacionados a estresse oxidativo e dano hepático, e no meu doutorado, então, eu trabalhei basicamente com estresse oxidativo e biomarcadores metabólicos de atletas. Então, como formação no âmbito de docência é esse, né? E na área da bioquímica, a gente estuda o ser humano e a saúde do ponto de vista molecular, e uma das coisas que sempre me chamou a atenção, principalmente na área de bioquímica do esporte, a questão de suplementação. E a compreensão de tudo que envolve o metabolismo, bem como o desenvolvimento da saúde, e o fato de eu ter ingressado como professor orientador no programa de mestrado em Ciências do Envelhecimento Humano, o estudo junto com o envelhecimento humano, a gente vê, então, que essa tendência de estudos relativos à suplementação tem criado muito espaço, muita discussão no nosso meio ultimamente. Só que, do ponto de vista acadêmico, o que eu tenho visto, porque eu transito em toda a área da saúde,
E esse trânsito em toda a área da saúde tem me permitido ver que a suplementação é meio que um assunto que a gente tem que ter o cuidado para não pegar os extremos. Então, eu entendo e vejo a visão de alguns profissionais que são completamente avessos a qualquer tipo de suplementação. Existem outros que são favoráveis e acreditam que a suplementação deve acontecer para todo mundo, em todos os níveis, da mesma forma. E eu acho que isso já começa uma visão equivocada, porque a gente não tem nem um extremo e nem outro. O que a gente, como profissional, não só profissionais da área de saúde, mas como farmacêutico, a gente tem que ter em mente, é que o ser humano ele é um indivíduo único. E no decorrer da vida, na evolução do tempo, a gente tem aumentos ou mudança da demanda bioquímica e energética. Então, assim, os nutrientes que são necessários para um bebê vai ser diferente de uma criança, que vai ser diferente de um adulto, que vai ser diferente de um idoso. Vai ser diferente os nutrientes e suplementação que uma mulher e um homem tem que fazer. Vai ser diferente a suplementação que uma mesma mulher tem, estando ela na adolescência, estando ela gestante, estando ela na menopausa. Então, a primeira quebra de paradigma que tem que ser ter com relação ao aspecto do que a gente fala de suplementação é entender que o ser humano é um indivíduo único e a gente tem que analisar, do ponto de vista clínico, as demandas e necessidades que essas pessoas têm ao longo da vida, né, e que podem mudar e não existe um problema nenhum. Existe a questão relacionada aos hábitos dessas pessoas, principalmente no que tange a hábito nutricional. É óbvio que aquela pessoa que tem uma dieta equilibrada, muito bem balanceada, ela tem um aporte da boa parte das necessidades orgânicas, seja na forma de macronutrientes ou oligoelementos. Agora, quando a gente pega e coloca no papel, né? Eu tenho acompanhado, inclusive ontem, teve uma longa reportagem na TV falando dos preços dos alimentos. É um absurdo o que a gente vem acompanhando, o valor que está a cesta básica e o valor dos alimentos. Então, quando a gente pega e pensa na lógica de que o alimento ele tem custo e que as pessoas hoje, por conta da demanda, do trabalho, das responsabilidades, as pessoas já não têm tanto tempo para preparar o seu próprio alimento com aquele balanceamento e adequado aporte de nutrientes, né? Por conta da correria, por conta do preço dos alimentos. Então, assim, a gente não tem como pensar, e seria muito, como é que eu vou dizer, pueril da nossa parte, acreditar que todo mundo se alimenta adequadamente, da mesma forma, com o aporte necessário. Então, em algum momento, a gente vai acabar tendo necessidade aumentada de determinados nutrientes que vão poder ser repostos através da suplementação. Então, eu sou um defensor da suplementação, mas a gente tem que ter a consciência de que esse tipo de suplementação ela é uma regra aplicada do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma intensidade, com os mesmos elementos para todas as pessoas. Até mesmo porque a gente precisa saber das demandas do ritmo da pessoa, do que ela está sentindo, o que ela tá necessitando, fazer exames quando for necessário, para aí sim se pensar numa suplementação pontual baseado naquilo que a pessoa relata, né? Então, isso aqui é só, não foi só uma questão de reflexão, né? Para a gente começar a introduzir o assunto. Eu acho importante a gente ir fazendo esse bate-papo mesmo para trazer bem a prática do que a gente vivencia
E é importante nós falarmos que nós, farmacêuticos, profissionais da saúde, temos respaldo para atuar na suplementação nutricional, seja ela oral, injetável, nas mais diversas formas farmacêuticas, tanto pela Resolução 585 de 2013, quanto pela 760 de 2023, que dispõe sobre a competência e as atribuições do farmacêutico relacionados ao uso de produtos injetáveis. Então, por vezes, o injetável se torna necessário quando o paciente tem algum problema intestinal, quando ele tem dificuldade de adesão ao tratamento, para conseguir restabelecer essa saúde mais rápido. Então, nós, farmacêuticos, temos esse respaldo legal para atuar com suplementação em qualquer uma das formas farmacêuticas. É muito importante também, eu acho, Luciana, a gente trazer um pouco da história da suplementação, porque ela não é de ontem, nem de hoje, nem de amanhã, é de muito tempo atrás que surgiu, inclusive foi em 1968 pelo Linus Pauling, que surgiu o conceito de terapia ortomolecular, em que ele ganhou o prêmio Nobel. Então, é uma terapia que já vem anos sendo trabalhada e sendo estudada, porém, não há como a robustez que se fala nos ensaios, as evidências científicas que por vezes falta, como na questão se questiona a ozonioterapia, as outras práticas integrativas também são por vezes questionáveis, como você falou, né? A gente não pode ser extremos, mas a gente sabe que atuando na prática com isso, é muito importante avaliar o paciente conforme fazer a consulta farmacêutica, com uma anamnese super detalhada, e através disso solicitar exames. Não é apenas os sintomas que vai dizer que o paciente precisa ou não, mas solicitar exames para identificar essas deficiências nutricionais e qual o grau de deficiência nutricional. Até porque valor de referência não é o mesmo de um valor ideal. E a gente, por vezes, não sai da faculdade com essa distinção. E muita parte da área médica não é uma questão de não trata porque não quer, não trata porque não sabe, porque não buscou essa área de prevenção. São preparados para tratar as doenças e não para identificar as causas e prevenir as doenças. Então, é uma área muito crescente, porque a gente quer envelhecer com saúde. A gente não quer, a gente sabe que vai envelhecer e que é inevitável. Então, com quanto mais saúde eu tiver, melhor. E como o Luciano disse, a nossa vida é tão corrida que, por vezes, é mais fácil você abrir um pacote de algo comprado do que descascar uma fruta, porque vai sujar a mão, vai ter que lavar a fruta. E são esses nutrientes que, com o passar do tempo e com essa vida, entre aspas, essa rotina louca, essa demanda que a gente corre sempre na frente do tempo, já não é nem atrás do tempo, né, para vencer, fazer tudo, nós acabamos esquecendo do nosso principal, que é a nossa alimentação. E a gente realmente é o que a gente come. Então, na prática, eu vejo muita paciente, por exemplo, pacientes que vão fazer seus exames de rotina, o médico pede um hemograma e não pede uma ferritina, o hemograma está normal, mas a paciente queixa as dores, queixa queda de cabelo, dores nas pernas, não tem disposição para nada, aí a gente vai e solicita uma ferritina, a ferritina dá 8,9. Então, é apenas uma visão diferente dentro da área da saúde, buscando a prevenção da doença. Eu acho que nós somos muito privilegiados de poder atuar nessa área e devemos, sim, avançar ainda mais, porque é uma área, pessoal, que como profissional da saúde, nós temos um ramo muito amplo para atuar. Mas é muito importante a capacitação. Não basta pedir os exames, vocês precisam saber interpretar esses exames, tanto quanto valor ideal para aquele paciente. É mulher, é idoso, é criança, já teve algum outro problema de saúde, qual a faixa etária, e relacionar com os sintomas para saber se essa ferritina, por exemplo, se ela estivesse alta, é um processo inflamatório ou essa pessoa precisa daqui a pouco de uma reposição. Então, é uma engrenagem que a gente demanda de muito estudo, sim, tem que ter um estudo diário, mas é algo que, como profissional da saúde, nos permite um campo de atuação muito grande, seja dentro da farmácia, seja dentro do laboratório, seja dentro de clínicas de estética ou em consultórios farmacêuticos próprios. Então, eu vivo dessa experiência e eu digo para vocês que é muito importante e a gente fica muito lisonjeado de ver o resultado na saúde das pessoas que, por vezes, passam por anos fazendo suplementação oral. No caso de uma paciente que eu
acabei tratando ela, ela tinha problema com doença de Crohn, então ela não tinha uma absorção intestinal correta, e ela passou por 10 anos fazendo suplementação oral e não tinha o resultado esperado. Ela veio até mim, ficou sabendo do meu trabalho, a gente começou a fazer uma suplementação injetável e ela disse que eu mudei a vida dela. Então, eu acho que isso é o que nos incentiva e nos mostra o quanto nós somos profissionais da saúde e o poder que nós temos em poder agregar na vida dessas pessoas e trazer qualidade de vida, com respaldo, porque por mais que não exista uma legislação ainda específica para a medicina ortomolecular, para a nutrologia, pelas questões acadêmicas, pelas questões de evidência científica, é algo que, se avaliar cada vitamina individualmente, existe o respaldo. Então, basta nós nos aprofundarmos e começarmos a aplicar esse conhecimento com responsabilidade a cada paciente na nossa prática. Concordo com tudo isso aí, Cris, e tu, na tua fala agora, tu levantou 3 questões que eu já deixei memorizado aqui para a gente poder aprofundar mais a respeito dessas questões. Uma das coisas para a gente poder avançar, eu disponibilizei no chat 3 links. Até, se vocês me permitirem, eu quero compartilhar uma tela aqui com vocês do seguinte, não sei se está podendo ser transmitido aí, mas assim, ó, tem aqui esse link aqui, eu botei todos esses links aqui no chat, tá? Então, esse primeiro link é do Instituto Nacional de Saúde, aonde ele tem uma relação de absolutamente todos os tipos de nutrientes que podem ser suplementados. Então, assim, ó, ele vem na forma de um glossário, que basta acessar ali o link, vocês clicam no link, aparece o glossário, assim, da quantidade enorme de coisas que podem ser suplementadas. A gente poderia pegar e falar aqui durante 3 horas, um dia, sobre suplementação tipos, né? Recomendações e etc. Mas assim, ó, dá para ser a única recomendação com relação a isso é estudem, porque as informações estão postas. Então, assim, tem alguns elementos que eu vou abordar agora, né, que são suplementos que existem evidências que a suplementação ela é válida, né, mas tudo baseado em evidências, tá? Nesse outro link aqui, nesses outros 2 links abaixo, são os valores de referência de aporte diário dietético de nutrientes, né, do Instituto Nacional de Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Só esse documento da Organização Mundial da Saúde tem mais de 300 páginas. Então, assim, ó, tem muita informação, então existe muita coisa, e o que a gente precisa ter é o desenvolvimento de um senso crítico, né? Entender que o indivíduo é único, que existem fases da vida, e de que existem demandas, e analisar o indivíduo individualmente, e não utilizar em termos de suplemento como se fosse uma receita de bolo igual para todo mundo, né? Eu disponibilizei também aqui, ó, o meu site, que nesse QR Code aqui, ó, dá acesso ao meu site. No meu site, eu disponibilizo vídeo, aula, curso, treinamento, artigos autorais, tem livro para fazer download. Então, assim, ó, os livros que eu disponibilizei ali estão livres para download. É porque eu acredito que, como eu fiz toda a minha formação em universidade pública, eu acho que a forma que eu tenho de retribuir à sociedade o conhecimento adquirido é transmitir isso de uma forma igualmente gratuita. Então, por isso que tem esses livros que estão disponíveis para download. Então, assim, ó, uma das coisas que foi apontada pela Cris é a questão de valor de referência, que às vezes não é necessário ao que a gente chama de necessidade individual. Então, um exemplo, tá? Quando a gente vai pegar, por exemplo, assim, se eu fosse definir qual é o peso médio das mulheres do Rio Grande do Sul, eu ia ter lá que o peso médio das mulheres do Rio Grande do Sul é 60 quilos. Mas daí tem uma variação de 40 a 80 quilos, né? Que é o range de variação. Então, quer dizer que eu posso dizer, então, que as mulheres do Rio Grande do Sul, elas pesam entre 40 e 80 quilos,
onde a média, que é a maioria das mulheres, tem 60 quilos. Então, quando a gente pega e fala de referência, segue a mesma lógica de uma curva gaussiana. Então, os estudos epidemiológicos, quando você fala de valores normais de referência, né, leva em consideração essa curva gaussiana. Então, quer dizer que aquele limite mínimo e o limite máximo não significa que é normal. Aquilo ali representa uma curva gaussiana. Então, se eu for pegar, por exemplo, e ver no Rio Grande do Sul, a quantidade de mulheres que tem 40 quilos, é um número pequeno. Agora, quando eu pego e vejo que a maior parte delas tem 60 quilos, é porque segue a curva crescente. Então, toda vez que a gente aborda valor de referência, a valor de referência, que é um mínimo e um máximo, não significa que aquilo ali é o normal. Aquilo ali é um intervalo de referência, onde a maior parte das vezes a gente tem que entender que o ideal e biologicamente adequado pode estar na metade daquele valor de referência ou da metade para cima. Ou ainda da metade para baixo. Eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, glicose. A glicose normal é de 70 a 100. Agora, se pegar um valor de glicose de 98, ela está normal, esse valor de glicose de 98. Agora, se a gente for analisar que aquela glicose de 98 é de um indivíduo hipertenso, obeso, com circunferência abdominal aumentada, dislipidêmico, fumante, eu já estou vendo que aquilo ali é o caminho que a pessoa tem para desenvolver um quadro de resistência insulínica. Então, assim, a gente vai esperar que algo aconteça, ou esperar que o valor de referência, quer dizer, que o exame do paciente se altere para a gente dar uma orientação de que precisa perder peso, parar de fumar, parar de beber, fazer mudanças de hábitos e fazer orientações conservadoras para que ele mude de hábito, para que ele possa retardar essa evolução, ou simplesmente esperar a coisa virar, né? Então, assim, ó, isso aí, por exemplo, em termos de glicose, tem o valor mínimo e máximo, mas quanto mais para baixo, melhor. Um outro exemplo que a Cris acabou de falar aqui é a questão da ferritina. Diga. Vou ter que cortar vou complicar teu caso da glicose. Peguei uma paciente hoje de 35 anos, glicose de jejum 81, hemoglobina glicada deu glicose média 92, insulina deu 24, com sobrepeso. Aí todo mundo passa a vida toda olhando a glicose de jejum, tá ótima, qual o histórico, vó faleceu de diabetes com complicações e a insulina lá quase explodindo, né? Se quiser dar uma detalhada para o pessoal que, como você tem essa área acadêmica, tem um jeito um pouco melhor para explicar, mas eu acho um caso muito interessante, porque é uma jovem que não tinha 40 anos, ela buscou orientação comigo, por que fato? Estou fazendo de tudo para emagrecer e não consigo. Solicitei alguns exames e quando eu me deparei com um cortisol de 29 e uma insulina de 24, já encontramos alguns bloqueios. Cortisol de estresse inflamatório e insulina está dizendo assim, ó, o pâncreas já está assim, ó, bombando para poder manter a glicose normal. Vai chegar um ponto em que aquela quantidade de insulina produzida já não vai ser o suficiente para manter aquela glicose. Daí que a glicose vai começar a alterar. Então, é necessário fazer intervenções de mudança de hábito antes. Não dá para esperar a questão do exame se alterar para tomar algo, para dar algum tipo de medida de prevenção da evolução, né? Você tinha falado antes da ferritina, né? A gente tem a ferritina, que é valor de referência para mulheres, né? Entre 20 e 150. Comumente, a gente pega mulheres aqui, eu conheço dezenas, que tem ferritina de 25, de 30, e está dentro dos valores de referência, mas não significa que está normal. Porque quando a gente entende, por exemplo, que o ferro, ele não é só para tratar a anemia, que o ferro, ele é modulador de uma centena e sinalizador de uma dezena de respostas metabólicas, né? Ele não é só um responsável para desenvolver ou não anemia, para produzir a hemoglobina.
Então, assim, ó, o ideal, por exemplo, para essas mulheres que têm uma ferritina de 20, 25, ela já está com unha quebradiça, ela já está com pele seca, ela já está com queda de cabelo, ela já está com cabelo com ponta dupla, só que daí vai fazer o exame e está tudo normal, daí a ferritina está 25. E uma das coisas que é muito importante é que outro dia eu li um artigo que demonstrava o seguinte, que historicamente aquelas mulheres que apresentavam, por exemplo, uma ferritina limítrofe inferior, normalmente elas precediam o desenvolvimento de hipotireoidismo. Então, uma das coisas que está implicada, então, na gênese do hipotireoidismo é aquelas mulheres, por exemplo, que desenvolvem uma hipoferritinemia ou com valor de ferro no limite inferior. Então, é por isso que quando a gente pensa nessa lógica, o ideal, idealmente, considerando a curva gaussiana, é que uma mulher em idade fértil, ela tem que manter os níveis de ferritina em torno de 80 a 100. Até mesmo porque o valor de ferritina é 20. Se a pessoa tem um pouquinho de sangramento, a ferritina já cai, ela já está com anemia. Então, esperar ter uma anemia para vir a desenvolver, para fazer uma suplementação, ou se mantém os estoques dentro de níveis satisfatórios para prevenir possíveis acometimentos desde ordem estética, como até mesmo de desordens endócrinas, né? Então, nesse caso, por exemplo, né, eu falei da glicose como sendo assim, ó, quanto mais perto do limite inferior, melhor. O ferro é o contrário. Quanto mais próximo da metade para cima, melhor. Por causa que daí não tem a questão do risco de falta, né? A mesma lógica se aplica com alguns suplementos, que aí agora a gente aborda suplemento, que eu acredito, assim, ó, que todo mundo deveria obrigatoriamente... eu falei que não deveria ser regra, né? Estou desdizendo o que eu estou dizendo. Mas, assim, ó, tem, por exemplo, assim, alguns nutrientes que eu acredito que todo mundo deveria suplementar, tá? Que, primeiro, é a vitamina B12. Por que todo mundo deveria suplementar? Primeiro, porque a vitamina B12, ela é responsável pelo processo de divisão celular, ela é responsável pelo processo de síntese de DNA, de RNA, e principalmente, ela é responsável pela produção de neurotransmissores e também do aspecto cognitivo. Então, assim, ó, se a vitamina B12 ela é tão importante assim, e ela é hidrossolúvel, significa que ela não tem um limite superior de referência, porque o corpo é capaz de absorver o que precisa e o excedente vai ser excretado. E o que eu observo é, por exemplo, assim, que um valor de referência de vitamina B12 é de 300 a 900. E eu cansei de ver no laboratório pessoas com vitamina B12 de 350, de 400 com queixa de perda de memória, de cansaço, de fadiga, de dor de cabeça, de falta de sono, de distúrbio do sono, considerando que a vitamina B12 é vital para o sono, principalmente nas primeiras horas do sono, entre 10 e 2 horas da manhã, por causa que pega o pico do hormônio crescimento. Então, assim, ó, muitas vezes as pessoas pegam e começam a tomar a vitamina B12, daí sobe lá para 800, 900, e a primeira coisa que elas começam a dizer assim, ó, mudou minha vida, porque eu estou dormindo bem eu estou descansando eu estou mais disposta, e estando descansada, eu tenho mais foco e aprendizado. Ao mesmo tempo, trabalha junto com a vitamina B12, e é igualmente hidrossolúvel. O ácido fólico. O ácido fólico, também chamado de vitamina B9, ela é um adjuvante do metabolismo de neurotransmissores. Para vocês terem uma ideia, o ácido fólico ele é responsável pela produção de serotonina, endorfina, melatonina, dopamina, epinefrina, norepinefrina. Então, assim, ó, só aí eu citei 8 tipos de neurotransmissores diferentes. E o ácido fólico, junto com a vitamina B12, ela é fundamental. E sendo os dois hidrossolúveis,
Não dá para se dizer que tem um valor teto. E aí vem a questão de que a suplementação ou os níveis séricos de ácido fólico e vitamina B12, quanto mais próximo do teto, melhor. Porque o problema é a falta. E não existe toxicidade no limite superior, né? Então, as pessoas certamente se beneficiam da suplementação de ácido fólico e vitamina B12. Só que tem uma coisa, para se tornar ativa, elas precisam estar na forma metilada. Então, é por isso que a suplementação com metilfolato e metilcobalamina, aí sim torna essa suplementação mais efetiva. Além disso, a matéria-prima para poder sintetizar serotonina, endorfina e melatonina é triptofânio. E triptofânio é um aminoácido. E daí, assim, ó, a tríade, triptofânio, metilfolato e metilcobalamina, essa tríade, ela é responsável pela produção de pelo menos 7 tipos de neurotransmissores, sendo que dopamina e serotonina, ele está relacionado ao humor. E, às vezes, aquela pessoa que tem uma dieta inadequada, ela pode ter uma dieta inadequada, mas tem sintomas ansiosos, sintomas depressivos, a mudança de hábito alimentar ou até mesmo a própria suplementação pode contribuir com o quadro depressivo. Quer dizer, sair do quadro depressivo. Eu não vou dizer que esse suplemento cura depressão, não. Eu estou dizendo que melhora. Só que daí tem mais outra coisa. Para que as enzimas consigam utilizar adequadamente o ácido fólico e a vitamina B12, é necessário o tiamina, que é o pirofosfato de tiamina, que é a vitamina B6. Então, assim, ó, a pessoa... Agora é a opinião do Luciano falando, tá? Isso são evidências científicas que eu falei. Agora é a opinião do Luciano falando. Que a suplementação desses 4 nutrientes, toda a pessoa que tem algum tipo de distúrbio psiquiátrico ou neurológico, que apresente algum quadro de TDAH, que apresente quadro de depressão, de ansiedade, ou enfim, qualquer mania ou qualquer outro tipo de distúrbio, deveria ser orientada a fazer esse tipo de suplementação, por causa que são adjuvantes no processo de saúde mental, regulam o sono, melhoram o desempenho cognitivo, melhoram o descanso, provoca sono reparador, e é isso que faz com que a pessoa tenha mais disposição e ânimo no dia seguinte, né? E só para complementar, a associação da B6, B9 e B12 é o chamado trio metilador, né, Luciano? Então, tudo se justifica com essa explicação super detalhada que o Luciano deu, e é muito importante na questão quando a homocisteína está elevada, porque a homocisteína também nos mostra grandes riscos, principalmente cardiovasculares, aquelas pessoas que às vezes o hemograma dá normal, mas se batem e ficam com roxos com facilidade, pode ser a questão me ajuda, me fugiu o nome agora, a questão da qualidade, da elasticidade dos vasos sanguíneos também, né, Luciano? E isso é relacionado à homocisteína e pode ser tratado de uma forma com a suplementação, que é o trio metilador que o Luciano acabou de falar, que é a associação do B6, do B9 e do B12. Então, são N funções na suplementação. E isso mostra o quanto a gente necessita olhar com outros olhos os nossos exames, os dos nossos familiares. Eu posso não querer trabalhar com isso, mas quando eu pegar um exame de um familiar meu ou o meu exame, eu tenho que olhar com um olhar mais crítico e será que isso realmente é assim? Porque eu estou com tal sintoma. E pesquisar, gente, olhem quanta informação gratuita e de confiança que o Luciano acabou de disponibilizar. Então, o conhecimento está ali. A gente, às vezes, tu vai pesquisar nessa área, tu começa a olhar assim, meu Deus, tu lê uma coisa e lê outra de tanta informação que se tem. Às vezes, não se vence nem ler, e é o casamento. É uma vitamina, um nutriente compensatório com outro, e eu acho que é muito importante a gente falar também a questão do uso
Vou complementando e você vai me cortando também, tá, Lu? A questão do uso dos antioxidantes, das coenzimas, porque tudo acontece por reações enzimáticas. E eu, por vezes, converso assim com as minhas pacientes e digo, gente, quantas vezes vocês ouviram falar? Eu, ao menos, cresci ouvindo meu pai dizer, de vez em quando tem que colocar gasolina aditivada para limpar o motor do carro. Quando que nós usamos um antioxidante para eliminar os radicais livres do nosso corpo com toda a alimentação errada que a gente tem? Então fica essa reflexão. A partir disso, se o nosso motor está enferrujado, todo mundo lembra da farmacologia, complexo, fechadura e a chave. Se a minha fechadura está enferrujada, eu posso ingerir o melhor nutriente que não vai ter a ligação correta, não vai ter a formação do neurotransmissor. Então é algo assim muito básico e que eu gosto de relacionar, porque eu acho que fica na cabeça de todo mundo a importância de nós buscarmos fazer o uso de algum suplemento com orientação e de forma adequada para o caso de cada paciente e para nós mesmos, né? Uma coisa, até tu falou do trimetilador, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, tá? O hidroxitriptofânio, que é a forma ativa do triptofânio, ele tem um limite à sua ingesta. Então, assim, ó, o limite da suplementação de triptofânio é necessário cuidar que não pode exceder 150 a 200 miligramas. Por quê? Porque o excesso de triptofânio pode provocar o que a gente chama de síndrome serotoninérgica. Porque daí o que acontece? Como o triptofânio, ele produz muitos neurotransmissores, dentre ele a serotonina, eles podem agir nos receptores 5-HTT do cérebro e podem provocar cefaleia. Então, daí a pessoa que ingere esse triptofânio, no outro dia, ela acorda com dor de cabeça, por causa que pode provocar o que a gente chama de síndrome serotoninérgica. Eu estou falando isso porque existem, por exemplo, suplementos que são padronizados pela indústria. E existe, por exemplo, suplemento de triptofânio, produzido por uma indústria farmacêutica bem conhecida, cuja concentração é 800 miligramas. Eu vejo aquilo ali, ó, eu digo assim, ó, isso aqui é dor de cabeça na certa, porque é uma dose muito alta, sabe? Então, assim, é esse discernimento que a gente precisa ter, né, de entender as nuances e as características de tudo. Outra questão muito importante relacionada ao triptofano, quando vocês pensarem em prescrever ele, mesmo que na forma oral ou injetável, é questionar o paciente se faz uso contínuo de algum medicamento, principalmente os ansiolíticos, né, Luciano? Porque nós podemos ter uma sobrecarga de serotonina e ocasionar todos os sintomas de síndrome serotoninérgica. Então, ao invés de eu ajudar esse paciente, eu vou estar prejudicando. Em resumo, paciente que usa fluoxetina, sertralina, desvenlafaxina, citalopram, eu não posso usar triptofano, mas eu posso usar uma fenilalanina, eu posso usar uma tianina, que é um dos únicos aminoácidos vegetais que é extraído do chá verde, eu posso usar tiacrina, então a gente tem outras vias, por isso que é muito importante quem quer se aprofundar mesmo, porque sempre existem alguns detalhes que merecem atenção para a gente ter a condução correta e segura, né? Tem algumas coisas, por exemplo, assim, ó, que a gente tem que entender que por mais dieta adequada que a pessoa tenha, o aporte nutricional não dá conta. Porque isso aí também tem a ver não só com a oferta nos nutrientes, mas tem a ver com a quantidade que a gente está comendo e tem a ver com a biodisponibilidade. Por exemplo, assim, se a gente for pensar, a biodisponibilidade do ferro é de 5 a 20%, de cálcio é 30%. Então, quer dizer que aquilo que a gente pode até ingerir um monte, mas o que a gente efetivamente vai ter disponível é pouco. Um exemplo disso, por exemplo, é a vitamina D. A vitamina D, a oferta nutricional na dieta, ela é muito pouco distribuída. Vai estar no atum, na sardinha, no óleo de fígado de bacalhau, né? Então, assim, ó, as pessoas não têm o hábito de comer isso aí com regularidade. Uma fonte ótima de vitamina D é cogumelo. Só que daí, assim, ó, imagina a quantidade de cogumelo que a gente tem que comer para poder ter uma dose adequada de vitamina D para dar suporte de vitamina D diária, né?
Então, assim, ó, por isso que se a gente for considerar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, a gente fica metade do ano tapado e a outra metade do ano, quando a gente está na praia, a gente está usando protetor solar. Então, saiu uma pesquisa aí que mostra que 85% das pessoas do Rio Grande do Sul têm deficiência de vitamina D. E a vitamina D, ela tem uma função tão diversificada e é um modulador e sinalizador tão amplo que existem pesquisas que mostram assim, ó, que estão querendo trocar o nome de vitamina para hormônio D, por conta da importância metabólica que ela tem. Tudo bem, ela é importante para a saúde dos ossos e saúde imunológica. Só que assim, ó, o que acontece, por exemplo, com a vitamina D e que muitas vezes, as pessoas não relacionam com o sistema imune. É aquele caso, por exemplo, que a pessoa tem uma vitamina D limítrofe inferior, novamente eu falo, da vitamina D daí no limite inferior, tu pega uma pessoa, por exemplo, vai fazer um exame de vitamina D, deu 21. Mas assim, ó, vai estar no limite inferior, né? Daí assim, ó, é um histórico de uma pessoa que tem crise de rinite de recorrência, tem problema intestinal, tem infecção de urinária de repetição, tem doença respiratória de repetição, está sempre gripada, sempre doente, e às vezes pode estar relacionado aos níveis de vitamina D. Eu não estou dizendo que é determinante, eu estou dizendo que ajuda. Outra coisa que tem um papel imunomodulatório comprovado, e aí sim, ó, quando a gente pega e fala dessas doenças de repetição, é o zinco. E às vezes muito pouca gente fala do zinco. E assim, ó, existe dezenas de estudos que comprovam isso. E durante a pandemia, saíram vários estudos corroborando exatamente isso. Aquelas pessoas que desenvolveram o quadro de Covid mais grave, quando tinham níveis satisfatórios ou faziam suplementação de vitamina D e zinco, eles tinham um quadro menos grave de Covid, ou eles tinham um menor risco de recidiva de outros casos de infecção. Então, tem a comprovação de que, sim, a vitamina D é importante, a vitamina D e zinco, sim, é importante para a saúde imunológica. E quando a gente pega e fala de vitamina D, aí vem uma questão médica, tá? A diretriz brasileira de endocrinologia e metabologia estabelece o seguinte, que entre os níveis de vitamina D, eles têm que ser superior a 20. De 20 a 30, não precisa suplementar. De 30 a 60, é recomendado para público, para pessoas especiais, idosos, crianças, gestantes, que precisam de vitamina D um pouco mais alto, entre 30 e 60. Toxicidade de vitamina D é só acima de 100. Então, quer dizer que a gente tem o range, novamente, da curva gaussiana, do nível mínimo e do nível máximo. Qual é o nível mínimo de vitamina D? 20. Qual é o limite máximo seguro? 60. Quando que a gente vai ter toxicidade? Acima de 100. Então, se a vitamina D ela tem esse papel tão importante, qual é o problema da gente manter esses níveis de vitamina D? Não em 20, 25, mas sim entre 50 e 60. E outra, a vitamina D, ela tem um papel neurológico extremamente importante, muito importante, mas ainda é necessário muito estudo, mas já se sabe. Mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, da importância da vitamina D, os países que apresentam maior taxa de suicídio é Suécia e Noruega. Qual é a característica que tem esses dois países? Baixo grau de insolação. Consequentemente, baixos níveis de vitamina D. Outra coisa, esclerose múltipla. Adivinha quais são os dois países que maior têm incidência de esclerose múltipla? Suécia e Noruega. O que eles têm em comum? Baixa insolação. Brasil. Adivinha qual é o estado brasileiro que tem a maior prevalência de esclerose múltipla? Rio Grande do Sul. Por quê? Porque metade do ano a gente está tapado e a outra metade a gente está usando protetor solar por causa que a gente tem descendência caucasiana. E 85% da população tem deficiência de vitamina D. Então, assim, ó, aí agora eu sei que existe uma diretriz médica, eu respeito essa diretriz médica, mas eu
falo no sentido de que, se existe um nível de normalidade, qual é o problema de você ter um nível dentro dos valores superiores de referência e não suplementar quando uma pessoa está com 20? Esperar haver um déficit e aumentar o risco de doença cognitiva? Existem dezenas de estudos mostrando que pessoas que têm níveis elevados de vitamina D dentro do índice de normalidade, a prevalência de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, doença de Huntington, a prevalência é menor. Isso indica que os níveis de vitamina D, eles acabam sendo neuroprotetores. Então, assim, novamente aquela questão que eu volto a insistir, né? De que existe valor de referência, mas isso não significa que é valor de normalidade. E a gente precisa ter esse senso crítico de estabelecer quando aquele normal é normal ou simplesmente está dentro dos limites. E o que a gente vê hoje dentro da academia é entender que muitos profissionais olham o valor de referência e acham, está dentro do valor de referência, está normal. Não, não é. Não é isso. Porque depende, né? E é muito importante a gente lembrar que eu acredito, pelo que eu li, Luciano, me corrija se eu estiver errado, valor de referência, ele é uma média estatística de uma população saudável. Então, quando aquela pessoa está apresentando sintomas, ela já não está 100% saudável, por isso que a gente precisa olhar para ela e verificar o valor ideal. Então, na questão da suplementação de nutrientes, eu sempre digo dos 50% para cima. Eu tenho que estar 50% para cima. Exatamente. É exatamente 50% para cima. É exatamente fica isso. mais fácil para te atuar aí quando tu vê, é um valor um pouco mais inferior, e no dia a dia tu vai pegando, vai começando a memorizar, mas pensou em nutrientes, 50% para cima. Isso a gente tem que manter como regra, né? Tanto para nós como para qualquer outro paciente. E eu acho muito importante nós enaltecer também a importância de, quando suplementar a vitamina D, do uso da vitamina K. Antigamente não se tinha comercialização de vitamina D e vitamina K. Hoje já tem, e a gente pode personalizar tanto manipulados quanto no injetável, porque eu sempre brinco que a vitamina D, ela é o ímã que vai absorver o cálcio. Por isso que a gente vê muitas marcas de cálcio com uma dose ínfima de vitamina D. Aí o paciente diz, mas eu já tomo vitamina D junto com o cálcio? Não, aquela vitamina D que está associada ao cálcio é simplesmente para ajudar na absorção daquele cálcio. Mas quando eu vou fazer uma reposição, uma suplementação de vitamina D no paciente deficiente e que eu preciso uma dose maior diária ou semanal, eu gosto muito de doses diárias porque eu acho que o corpo absorve melhor. Me corrige depois com a tua visão também, Luciano. Acho muito importante a gente ter essa troca de ideias e de experiências. Eu tenho que sempre associar a vitamina K, porque eu brinco que a vitamina D é o ímã que vai segurar o cálcio, mas a vitamina K é o Uber que vai transportar esse cálcio para os ossos, que é onde é a poupança que ele deve ficar lá. Então, fica muito fácil dos pacientes entenderem a importância do porquê que tem que associar, ou de repente do porquê que vai ter que gastar um pouquinho mais naquela fórmula manipulada ou em tal prescrição, pela importância, porque se eu tiver esse cálcio em excesso no meu sangue e eu tiver um colesterol, um triglicerídeos, eu posso favorecer a formação dos trombos. Então, muito importante lembrar, vitamina D é o ímã que ajuda na absorção do cálcio, vitamina K é o Uber que transporta esse cálcio lá para o reservatório onde ele tem que ficar, né? Perfeito, é exatamente isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente tem que ter o cuidado, né? Porque quando a gente fala de vitamina D, eu não vou te dizer que não existe o risco de toxicidade. É lógico que tem. Então, assim, uma das coisas que tem que se ter, por exemplo, com relação à vitamina D, é fazer o monitoramento laboratorial. Então, atingiu o nível satisfatório, aí mantém. Então, assim, a questão da vitamina D tem a questão da suplementação para fazer a vitamina D subir, que é a questão da chamada dose de ataque, e a questão da dose de manutenção, que é para fazer a vitamina D ser mantida. Isso. Então, é por isso que, assim, a vitamina D não é suplementar e deu, não. É suplementar, monitorar e estabilizar.
né, justamente por conta da questão da toxicidade. Só que, assim, ó, a questão da toxicidade é acima de 100, né, então existe uma margem de segurança. Com relação à dose diária, uma das coisas que eu vejo é as pessoas fazerem suplementação com vitamina D, mas em subdose, daí não adianta. Em média, um indivíduo, ele tem uma velocidade de turnover de vitamina D entre 5 e 7 mil unidades diárias. Então, assim, ó, a manutenção que a gente deve ter de vitamina D, em média, porque depende de indivíduo para indivíduo, ela oscila entre 5 e 10 mil, entre 5 e 7 mil unidades diárias. Com relação à dose semanal, normalmente, a dose de manutenção semanal é em torno de 50 mil unidades, né? Mas isso aí é dose de manutenção, não é para fazer subir, é só para manter. Com relação à questão do uso diário e do uso semanal, sinceramente, a estabilidade dela é praticamente, ela flutua muito pouco, tá? Então, isso aí tem mais a ver com praticidade e adesão do paciente do que biodisponibilidade. Então, se aquele paciente tem uma boa adesão tomando diariamente, ok, não tem problema. Agora, se ele tem uma adesão ruim, então é melhor tomar semanal. Por quê? Porque como a vitamina D, ela é lipídica, e pelo fato dela ter uma metabolização via citocromo P450 renal, por causa que a vitamina D, ela tem hidroxilação hepática e renal, mas a inativação é renal. Então, como esse processo de inativação ela é relativamente lento, tomando uma dose diária, uma dose semanal, desculpa, de vitamina D, ela é tão boa quanto uma dose diária, tá? Mas isso mais relacionado, novamente, né, à questão de adesão do paciente com relação ao uso da vitamina D. Eu prefiro indicar ela normalmente uso diário, porque muitas vezes o paciente já toma algum outro suplemento, e a vitamina D eu sempre gosto de orientar que o uso seja junto com uma alimentação, que é melhor absorvido por ela ser lipossolúvel, né? Eu acho importante lembrar, no caso da vitamina K também, que eu falei que pacientes que têm problemas de coagulação, que fazem uso de anticoagulantes, não podem fazer suplementação de vitamina K. Então, a gente usa uma vitamina D numa dose menor. Para vocês terem uma ideia da segurança do uso da vitamina D, existe ela injetável em dose única de 600 mil I com vitamina K2 e MK7 de 1.300 mcg. Então, pacientes que têm uma dose que tem um resultado muito ínfimo, assim, muito baixinho de vitamina D, a gente pode fazer essa dose de ataque. Aí eu oriento o Luciano 45 dias sem tomar nada de vitamina D, porque ela cria um bolus para absorção, refaz o exame para daí partir para uma dose de manutenção, entre aspas, oral. Mas se vê muito na prática que os pacientes estão muito inflamados, cheio de radical livre, a vitamina D mesmo assim não é absorvida. Imagina, gente, às vezes eu aplico uma dose de 600 mil I no paciente, retorna em 45 dias, uma vitamina D de 20 foi para 27, de 27 foi para 38. É muito baixinho a absorção dela. Por quê? Porque o nosso corpo está cheio de radical livre e ela demanda desses dois processos no metabolismo para ser ativada, né? E uma outra coisa que tu bem falou aí é que tem um plus. A vitamina D, ela também está relacionada a, como é um mediador da inflamação, ela vai estar diminuída nos casos de obesidade, resistência insulínica e diabetes. Então, uma das coisas que pode ajudar, não estou dizendo que é determinante, mas ajuda bastante, é que aumentando o nível de vitamina D, vai diminuir a resistência insulínica, pode diminuir a obesidade, se torna um anti-inflamatório e pode reverter, por exemplo, um quadro de pré-diabetes, né? Então, não é só uma ferramenta ou uma orientação, é um conjunto de orientações que vai fazer a diferença para o paciente, né? Nesse sentido, existe um outro tipo de nutriente, suplemento, que eu acredito que a dieta não é o suficiente para dar conta, é ácido graxo ômega 3.
Porque, assim, ó, ácido graxo ômega 6, a gente tem distribuído para absolutamente tudo. Tem ômega 6 em tudo. Tudo tem ômega 6. Agora, quando a gente pensa na lógica do ômega 3, o ômega 3, ele não é um ácido graxo, é uma família. Então, é uma família de ácido graxo que tem subtipos. Então, assim, quando a gente fala do ômega 3, ele vai estar presente, por exemplo, no salmão, no cação, no linguado, no atum, na sardinha. E a gente, nessa lógica aí, vê que isso aí é basicamente tudo peixe. E detalhe, peixe de água salgada. Não estou dizendo que peixe de água doce não tenha ômega 3. Tem, mas a quantidade de ômega 3 é maior quando se trata de peixe de origem marinha. Do ponto de vista vegetal, a distribuição de ômega 3 se dá... O campeão, inclusive, tem mais do que o salmão, tá? Linhaça. Linhaça tem mais ômega 3 do que o salmão. Acontece que quando a gente vai comer o salmão, a gente come um filé de 200 gramas de salmão, mas a gente não come 200 gramas de linhaça. Então, daí tem essa questão da quantidade que a gente ingere. Então, a linhaça tem mais ômega 3 do que o salmão? Tem. Mas e a quantidade de linhaça que a gente come? É pequena. Quando a gente pega e fala, por exemplo, diga... E outra, a linhaça deveria ser moída na hora para comer, não comprar a farinha de linhaça, porque daí o ômega já se perdeu, bem dizer, 90% dele, né? Fica só um residual, então é muito importante ter esse cuidado. Agora, se parar para pensar, quem que vai comprar linhaça, vai lá, vai triturar todo dia e vai moer para comer. Então... E não adianta comer a semente inteira, por causa que, como tem celulose, ela sai inteira. Ela não então, aquilo ali né? É só para enfeite. Para funcionamento intestinal, mais ou menos ainda. Sim. Então, assim, ó, uma das coisas que existe, muita gente é consciente da necessidade de ingerir óleo de peixe, né? Só que tem uma coisa, às vezes as pessoas não se informam ou elas não têm orientação adequada. Do que assim, ó, a família do ácido graxo ômega 3 tem 3 representantes principais. O ácido docosahexaenoico e o eicosapentaenoico. E ainda o ácido linolênico, ok. Mas a gente tem, resumidamente, o EPA e o DHA. Então, dentro do ômega 3 tem EPA e DHA. O EPA é antioxidante e para o coração, de uma maneira global. O DHA é para neurônio. Então, o DHA é para massa cinzenta, é para mielina, é para o sistema cognitivo, memória, atenção, sono. Então, uma das coisas que a gente verifica, por exemplo, na hora de indicar ou até mesmo comercializar um ômega 3, é que a dose recomendada diária tem que ser em torno de 400 miligramas de DHA e 600 miligramas de EPA. Isso eu estou arredondando, tá? Mas é mais ou menos 2:1. 660 por 440, normalmente. Eu só arredondei aqui. Uhum. Mas no total dá 1.100 miligramas, o que é o tamanho de uma cápsula. E daí, quando a pessoa pega ômega 3 para tomar, ou óleo de peixe para ingerir, ela vê que uma cápsula tem 1.100 miligramas de óleo de peixe. Só que, muitas vezes, até mesmo colegas não atentam em olhar a composição nutricional. Não basta saber a quantidade de DHA e EPA que tem no óleo. Tem que saber a quantidade de EPA e DHA que tem por cápsula. Então, muitas vezes, a diferença entre um óleo de peixe barato e um óleo de peixe caro é justamente a concentração de EPA e de DHA que tem naquela cápsula. Então, assim, ó, às vezes a gente pega um óleo de peixe barato, mas a dose é 4 cápsulas, para poder atingir a quantidade de EPA e de DHA necessária por dia. Agora, tu pega uma outra marca, cuja
cujo valor é mais alto, a gente vai ver que a dose recomendada de DHA e EPA é em 2 cápsulas. Daí a pessoa não precisa ingerir tanta. Apesar do óleo de peixe ser maravilhoso, ele ainda é uma gordura. E sendo uma gordura, ele é calórico, e sendo calórico, ele engorda. Então, a questão é a racionalidade de quanto consumir na dose recomendada. E por vezes as marcas baratinhas têm o óleo de peixe diluído no óleo vegetal, né? Então, uma pessoa que daqui a pouco a gente vai prescrever por questão de proteção cardiovascular, porque toma medicação para colesterol, para triglicerídeos, eu posso estar dando uma bomba para ela. Então, é importante começar a identificar os selos de qualidade do óleo de purificação do ômega 3, equiparar se eu quero para função de proteção cardiovascular e antioxidante, o EPA, eu digo EPA é para o coração, EPA é evitar infarto, e DHA, demência, gente, DHA, cérebro. Então, se eu vou orientar o uso, sempre relacionar a concentração de EPA e DHA, informar o paciente que tem as 2 apresentações, porque a gente tem que ter os 2 valores na farmácia, tem gente que não vai aceitar pagar um valor agregado, mas mostrar os benefícios e as diferenças, porque nós somos os profissionais da saúde dentro de uma farmácia, falando como farmácia comercial agora, e eu sempre digo assim, tanto para a minha farmacêutica substituta, quanto para as nossas atendentes, nós temos que mostrar a nossa melhor opção para o paciente e dar os argumentos com o nosso conhecimento. Não é como vender uma roupa. E, por vezes, você vai numa loja de grife, eles te explicam até sobre o tecido, como é que foi feito. Então, é explicar as diferenças para a pessoa poder decidir se ela consegue investir naquele momento, naquele produto para a sua saúde, ou se ela espera mais um pouco e nem compra aquele mais barato agora, porque aquele mais barato pode ser prejudicial para ela. Então, não é nem essa questão da suplementação, não é nem para a gente estar dentro de um consultório prescrevendo, é para a gente estar atuando dentro da farmácia mesmo. E isso vai trazer o diferencial. Isso vai trazer o cliente de volta para o teu estabelecimento, para buscar o teu atendimento, seja como colaborador ou seja como proprietário, porque o produto eles vão encontrar em qualquer outro estabelecimento, mas agora o conhecimento, a pessoa que passou aquela informação, que transmitiu a segurança e que saciou aquela dúvida, eles jamais vão esquecer. E quando precisar, pode ter certeza que eles vão voltar. Então, a suplementação não acaba em todos os âmbitos da farmácia. Sim. E tu sabe que, assim, tu abordou 2 coisas bem importantes aqui. Uma, a questão de que o ômega 3, ele é uma gordura de peixe, ele é um nutracêutico, ele é um suplemento maravilhoso, mas ele continua sendo uma gordura. O ômega 3, o óleo de peixe, ele é maravilhoso como anti-inflamatório. Ele é um baita anti-inflamatório. Tanto é verdade que, por ser anti-inflamatório, ele diminui circunferência abdominal, porque ele ajuda na queima de triglicerídeo. Então, assim, pessoas que têm triglicerídeo alto se beneficiam da suplementação de óleo de peixe. Daí vocês vão dizer assim, tá, não faz sentido, Luciano. Tu tomar uma gordura para diminuir gordura? Sim. Óleo de peixe é uma gordura poliinsaturada e triglicerídeo é uma gordura saturada. Então, quer dizer que a pessoa que toma óleo de peixe, o triglicerídeo despenca. E como ele ajuda a diminuir triglicerídeo, ele diminui a adiposidade, por exemplo, da gordura visceral. Por isso que aquele obeso barrigudo, ele se beneficia da suplementação de ômega 3. Daí vocês vão dizer, bem, então quer dizer que o ômega 3 emagrece? Na verdade, o que eu disse não é que emagrece. Ele ajuda na queima de gordura e ele ajuda na questão anti-inflamatória e também na perda de medidas e, consequentemente, diminui o risco de doença cardiovascular. O DHA, ele é importante não só para o cérebro como um todo, mas aquelas pessoas que fizeram suplementação com DHA na síndrome pós-Covid, elas melhoraram mais rápido da questão da perda do olfato e a perda do paladar. Porque um dos aspectos relacionados ao DHA é que ele age nos neurônios, não necessariamente só no cérebro, neurônio. Então é por isso que quando a gente pega e fala de saúde sensorial, o DHA atua em tudo que for sensorial.
E aí envolve olfato, paladar, visão, audição e tato. E uma das coisas que pode contribuir o uso do DHA está relacionado, por exemplo, ao manejo da neuropatia periférica que acontece no indivíduo diabético. Então, aquele paciente diabético que tem neuropatia, ele se beneficia da suplementação com DHA. Aquele paciente diabético que tem neuropatia, que tem triglicerídeo alto, ele se beneficia do aporte de óleo de peixe. No entanto, tem que se ter a consciência de que o óleo de peixe, por ser uma gordura, ele é maravilhoso nesse sentido, mas ele não é tão bom para o colesterol. Então, uma das coisas que acompanha a suplementação é que aquela pessoa que suplementa com óleo de peixe tem que cuidar os níveis de colesterol, porque a suplementação pode fazer os níveis de colesterol subir. E se a pessoa já tem uma predisposição, a questão da suplementação, ela merece ser revista nessa situação. Eu acho que vale complementar que a principal fonte causadora de elevação de triglicerídeos é a ingestão de carboidratos, né? Então, o ômega 3, ele só tem benefícios, como o Luciano acabou de falar. Paciente que tem triglicerídeos aumentado pode até te dizer assim, mas eu não como nada. Tu pode ter certeza que ele come, ele está escondendo, porque a hipertrigliceridemia é oriunda de carboidrato, principalmente as farinhas de trigo, né, que são muito inflamatórias, que daí levam aos níveis de sobrepeso, obesidade e gordura visceral. Eu acho que a gente pode também esclarecer para o pessoal a questão quando a gente fala em queima de gordura, é que esses ativos, esses nutrientes, eles são facilitadores, porque eles tiram essa gordura da célula de gordura, transportam ela para as nossas mitocôndrias, e a mitocôndria convertem ela em ATP, né, Luciano? E esse ATP é energia, e nós precisamos consumir essa energia. Porém, a nossa principal via de metabolismo no corpo é o açúcar. Por isso que quando se foca num processo de emagrecimento, sempre fala, tem que tirar o açúcar, tem que tirar o trigo. Por quê? Porque tudo gera açúcar. E como qualquer motor tem sua preferência, o nosso corpo tem um açúcar. Então, quando eu quero queimar gordura, eu tenho que lembrar que o que eu estou usando vai ser um facilitador, vai ser um atalho para mim produzir essa energia, mas essa energia precisa ser consumida com a questão do cuidado com a alimentação e com a atividade física, né? Sempre gosto de esclarecer, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou queimar gordura, é só tomar que queimou. Não, tem todo esse viés por trás da formação de energia que precisa ser consumida, né? Exatamente isso. Eu acho que nós Olha, se a gente começar a continuar falando de tudo que é tipo de coisa que a gente suplementar, a gente vai longe aqui. Eu não sei até que horas ficou programado o nosso podcast aqui, mas eu só queria meio que encaminhar para o final, né, a questão de alguns ativos, assim, ó, que contribui e existe evidências que mostram os benefícios, tá? Que, além de todos esses que a gente falou ao longo da nossa fala aqui, eu falei de zinco, ômega 3, de vitamina D, mas assim, ó, tudo baseado em evidências, tá? Luciano, fala do magnésio, que é tão procurado nas farmácias. Eu ia falar exatamente disso. Formas. Eu ia falar exatamente desse, sabe? Que assim, ó, o magnésio nos últimos 5 anos, ele explodiu o conhecimento e os benefícios que ele pode provocar, que ele pode proporcionar. Só que assim, ó, quando a gente pega e fala de magnésio, tem a ver a questão da biodisponibilidade, e aí é que muda o tipo de forma que tu vai usar o magnésio. A outra questão qual é o objetivo que tu quer com aquele magnésio. Por exemplo, assim, ó, do ponto de vista osteoarticular, a gente pode dizer que o magnésio é bom para tudo que é osteoarticular. Então, daí, nesse sentido, qualquer tipo de magnésio é bom. Agora, quando a gente pega e fala, por exemplo, assim, ó, da questão de que o magnésio ele é um adjuvante no metabolismo energético, e no metabolismo energético ele aumenta a produção de ATP
ele diminui a fadiga, ele aumenta a resistência, aí os crossfiteiros se apaixonaram por ele. E aí o magnésio, ele é hoje um recurso ergogênico em medicina do esporte. Por quê? Porque a suplementação a suplementação de magnésio daquela pessoa que treina, né, forte, o magnésio traz benefício, porque ele diminui a fadiga, aumenta a resistência e melhora a recuperação pós-treino. Então, é verdade que o magnésio tem essas propriedades. Agora, quando a gente pega e fala de qual é o magnésio que age nesse sentido, o mais indicado é o magnésio quelato. E dentre o tipo de magnésio quelato, o dimalato e o bisglicinato. Então, esses dois tipos de magnésio, eles têm um potencial ergogênico maravilhoso, tá? Por outro lado, existem outros tipos de magnésio. E um tipo de magnésio quelato que ultrapassa a barreira hematoencefálica, que é uma maravilha, e, consequentemente, faz com que aquele magnésio, ultrapassando a barreira hematoencefálica, ele vai melhorar o desempenho cognitivo, memória, síntese de neurotransmissores, né? É a forma de magnésio treonato. O treonato é o que melhor ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, quando a gente pega e fala assim, ó, de benefícios que o magnésio pode proporcionar, o ideal é fazer o que a gente chama de blend de magnésio, porque é uma mistura. Então, nós vamos ter, por exemplo, assim, ó, uma mistura de proporcional, tá? De bisglicinato ou dimalato junto com o treonato, por causa que tem a questão muscular, osteoarticular, e a questão de memória cognitiva e neurológica. Agora, se a pessoa tem um interesse somente físico, bom, abre mão do treonato. Se a pessoa quer somente a questão cognitiva, bom, abre mão do bisglicinato e opta pelo magnésio treonato, né? Uma das coisas que é importante que você saiba é a questão de que a dose recomendada de magnésio é de 200 miligramas. Só que quando a gente toma uma cápsula, a gente está considerando o peso molecular do magnésio junto com o treonato, junto com a glicina, junto com o treonato. Então, uma das coisas que tem que se cuidar é que na hora de, por exemplo, manipular, que se cuide para que seja na forma de íon ativo, porque daí a manipulação vai se dar pela quantidade de magnésio verdadeiro e não do peso molecular de toda a molécula, mas sim especificamente do magnésio, né? Uma outra questão que é importante, que acaba se tornando até mesmo um tempero, e assim, ó, em termos de potencial anti-inflamatório, do potencial de melhora da absorção de nutrientes, de redução da circunferência abdominal, melhora da diminuição de peso, aumento da sensibilidade insulínica, é cúrcuma. Então, assim, ó, a suplementação com cúrcuma é maravilhosa. Só que, assim, ó, a pessoa que toma cúrcuma tem a questão do gosto, né? Tu tem que tomar de 500 miligramas a 1 grama de cúrcuma. Então, é muita cúrcuma para botar na boca, né? Mas daí dá para mandar fazer cápsula. Então, cápsula de cúrcuma, ela é maravilhosa, não só dessa questão metabólica, mas pelo fato de que ela é maravilhosa como anti-inflamatória cerebral. Então, assim, ó, as primeiras horas do sono, a cúrcuma ajuda na atividade regenerativa do neurônio, bem como a capacidade anti-inflamatória, que melhora a questão como é que eu vou dizer, ela limpa o motor como se fosse uma gasolina aditivada, como tu falou, né? E só para finalizar aqui, um adjuvante que eu acho que é bem importante,
tá? É bem importante mesmo, principalmente quando a gente fala de pele, tá? Que é a questão do envelhecimento da pele, que é a questão da formação de ruga, que é a questão de formação de melasma, que além do protetor solar, além do bloqueador solar, a gente tem que ter em mente o seguinte, que o protetor solar, ele tem que ser usado full time, né, para prevenir o envelhecimento da pele, principalmente no rosto, só que dentro e fora de casa. Só que o raio ultravioleta da lâmpada que a gente usa dentro de casa não é filtrada pelo protetor solar. Então, o protetor solar não protege da luz de casa, não protege da luz ultravioleta do computador, do celular, não protege. Só que, nesse caso, as mulheres têm uma vantagem. O protetor solar que as mulheres usam é protetor solar com base. E daí, quem protege a pele dos raios ultravioleta das lâmpadas é a base. Então, assim, tem protetor solar com base, que esse pode ser perfeitamente usado dentro e fora de casa, com lâmpada ou com sol, porque faz efeito. Não tem problema. Agora, quando você usa, por exemplo, um protetor solar que não tem base, ele não vai proteger, por exemplo, do raio ultravioleta da lâmpada. E uma das coisas que acontece com o envelhecimento é a formação de melasma. E o melasma, ao contrário do que muita gente possa imaginar, ela não é uma questão necessariamente ligada à luz ultravioleta. Ela está relacionada, por exemplo, ao aquecimento e calor. Então, o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa toma muito sol? A pele esquenta. O que acontece quando a pessoa anda muito abafada? A pele esquenta. E isso gera um processo inflamatório e resulta na formação de melasma na pele. Então, não é a exposição direta que pode provocar a melasma, mas pode estar relacionada à inflamação provocada pelo calor. Então, uma das coisas relacionadas que previne a formação de melasma, e aí eu estou falando de saúde estética, né? É que previne a formação de melasma junto com o protetor solar, a astaxantina e a zeaxantina. Então, astaxantina e zeaxantina, o aporte regular desse derivado da vitamina A ajuda na saúde ocular, por exemplo, a luteína ajuda na saúde ocular, previne catarata, previne glaucoma, melhora a acuidade visual. A astaxantina, a zeaxantina tem a ver com essa questão da melasma, e normalmente, quando você faz ingesta de vitamina A, dentre as dezenas de propriedades que a vitamina A, por causa que é uma família de vitamina, né, tem o potencial desses nutrientes, que é a zeaxantina e a astaxantina, que previne, por exemplo, e diminui o estresse oxidativo provocado pela exposição aos raios ultravioleta. Por isso que se fala muito que pacientes que têm melasma têm que cuidar também a alimentação, né? Porque muitos nutrientes ajudam a minimizar, como tem alguns que podem intensificar. Eu acho que a gente poderia passar a noite aqui falando, né, Luciana, assim, muita coisa prática que se vivencia no dia a dia, mas já são 8h28, então pensem em encaminharmos para o encerramento, para deixar aquele gostinho de quero mais. Ao menos eu espero que o pessoal fique com essa expectativa, que busquem se aprofundar, que entrem na página do Luciano, e também, pessoal, convido a todos que ainda não são sócios da Afargs, que busquem se associar. Afinal, a Afargs é a associação mais antiga dos farmacêuticos no estado, já tem mais de 95 anos, então a gente fica muito feliz de poder agregar com todas essas pessoas, profissionais, colegas farmacêuticos e estudantes que querem fazer o diferencial na vida das pessoas. Antes de encerrarmos, eu quero deixar aqui também um momento para dúvidas, e antes de abrir as dúvidas, eu só quero reforçar que quem precisa de certificado tem o link aqui no chat para a lista de presença e dos certificados. Anexei também ali no chat, para quem quiser ver um pouco mais da legislação, as duas principais legislações que nos permitem esse respaldo legal para poder atuar com segurança, porque não saiam querendo aplicar tudo também, né? Vamos atuar no que a nossa legislação permite. Então, se alguém tiver alguma dúvida, antes de encerrarmos, levanta a mãozinha, que daí eu libero o microfone para vocês falarem também.
Aproveito para agradecer novamente o convite. Falar de suplementação é um tema extremamente amplo, então eu acho que a gente só fez um apanhado geral aqui. Eu acho que dependendo da demanda, né, e de dúvidas, dá para fazer novos encontros para falar pontualmente, por exemplo, só de um deles, né, falar, por exemplo, somente de óleo de peixe, somente de vitamina D, somente de cúrcuma, né? Então a gente daí a gente só de magnésio, né? A gente pegar e esgotar as possibilidades de tudo isso, né? Ô, gente, ninguém ficou com dúvida. Ou nós somos muito maravilhosos, ou nós confundimos a cabeça de vocês. É isso aí. Gente do céu. Então, eu quero aproveitar e agradecer a presença de todo mundo. Vou considerar que vocês gostaram da nossa apresentação. A gente tentou ser bem prático e mostrar o que na prática acontece na minha realidade e na visão acadêmica e científica do Luciano. Esperamos que tenhamos atingido o objetivo de vocês. Agradecer a todos que passaram da 1h aqui, Luciano, 8h30 da noite. Então, tá, vamos, a gente não começou pontualmente, então digamos que assim, deu 1h20, tá? Então, a gente passou 20 minutos. Mas se não cortar, a gente vira a noite aí prosseando falando sobre essa prática, né? Eu acho muito importante essa troca de experiência, porque não tenha dúvidas do quanto eu aprendi contigo também. Então, pessoal, Luciano, pessoal da FARGS, diretoria, muito obrigado pela oportunidade, por esse momento rico de troca de conhecimentos. Uma boa noite a todos e, Luciano, deixo as últimas palavras para você também. Então, muito obrigado novamente, foi um privilégio poder dividir esse papo aí contigo, eu achei sensacional. Esperamos poder oportunamente dividir novamente essa bancada aqui, a gente bater um papo bacana. Agradeço, então, a FARGS novamente, a diretoria pelo convite, e espero que tenham aproveitado bastante. Então tá, gente, boa noite. Valeu. Boa noite, tchau, tchau, bom descanso.